Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 23 de novembro de 2024, 1h da tarde aqui em Kharkiv, onde eu estou neste momento. É o mesmo horário de Kiev e é equivalente a coisa de 8 horas da manhã no horário de Brasília, no momento que eu gravo esse vídeo, né? Então eu cheguei hoje aqui em Kharkiv, estou bastante cansado, mas vou fazer um vídeo rapidinho para vocês aqui. Cheguei 5 horas da manhã, uma chuva danada aqui em Kharkiv. Não tinha um táxi na estação de trem, não tinha um Uber, não tinha nada, tive que pegar um metrô. Mas o metrô funcionou bem, consegui chegar no meu hotel de metrô sem problema nenhum, né? De qualquer forma, bastante cansativo no final das contas. Prometo vídeos lá no Diários da Quarentena mostrando a cidade aqui. Parece ser muito bonita a cidade de Kharkiv. Para quem não sabe, é essa cidadezinha aqui, que está aqui bem pertinho da linha de frente. É uma cidade grande, tá? 1,5 milhão de habitantes que tem Kharkiv aqui, é a segunda maior cidade da Ucrânia. Bom, de ontem para hoje teve mais alguns drones aqui na Ucrânia, mas nada muito significativo. Agora, os ucranianos atingiram uma termoelétrica russa aqui em Novocherkassk, aqui perto de Rostov-on-Don, e também em Berdyansk, né, uma cidade ucraniana temporariamente ocupada pelos russos, também foi atingida pelos ucranianos aqui hoje, né? Na linha de frente, a gente tem a informação de que os russos estão avançando aqui na direção de Velika Novosilka. Isso é muito preocupante, porque essa área aqui está bem defendida, mas está bem defendida para ataques do sul. Ataques aqui de leste podem ser um problema aqui nessa região de Velika Novosilka, justamente com o fechamento aqui da região aqui em Kurahov. Isso pode gerar mais problemas para os ucranianos aqui, mas é bom ter em contexto isso, tá? Problemas no sentido dos russos avançarem mais um pouquinho aqui na região. O fato é que continuam os russos morrendo em grande número para muito pouca área alcançada. A gente vai ver que tem um general que já foi demitido pelo Putin e um segundo que também está sendo, suspeita-se que ele vai ser demitido também, justamente por conta das lambanças que estão sendo feitas aqui no sul da Ucrânia, não conseguem chegar a lugar nenhum, né? Houve informações de que havia tropas norte-coreanas aqui em Kharkiv, nessa pequena incursão russa que tem aqui em Kharkiv, mas isso foi desmentido pelo exército ucraniano, tá? Não tem norte-coreano aqui não. O Kim Jong-un é até maluco, mas ainda não está maluco nesse nível de invadir a Ucrânia, muito embora já estejam lutando com tropas ucranianas aqui em Kursk, né? Falando sobre o míssil que atingiu Dnipro há coisa de 2 dias atrás, a gente tem mais algumas informações sobre isso. Primeiro que a Verovna Rada, que é o Congresso ucraniano, chegou a ser evacuado por alguns minutos no dia com o risco de haver o ataque na capital Kiev, né? A gente falou isso no dia, né? Inclusive as embaixadas dos Estados Unidos, da Grécia, não sei o que lá, também foram evacuadas no dia. Mas acabou que o ataque foi em Dnipro, o Putin não teve coragem de fazer um ataque em Kiev, porque a gente já explicou, o Patriot poderia derrubar o míssilzinho bacana dele, aí ia ficar feio pra caramba, ia ficar mais feio ainda esse recado besta que ele deu lá, né? Aí ele optou por ir em Dnipro, que tinha menos risco de dar errado a coisa. Dnipro é essa cidade ucraniana aqui que foi atingida pelo míssil. A outra informação que a gente tem é que esse míssil ele decorre de uma burla da União Soviética sobre um tratado de armas nucleares assinados na época. Só para mostrar que não adianta assinar tratado com esse pessoal, né? Não adianta. A questão aqui tem que ser na força mesmo. Negociar com a Rússia é impossível. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Janja Pegou o Bucho de um Barbudo Suspeito, introdução de 6 minutos do vídeo do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, quando eu vim aqui para a Ucrânia, dessa vez eu resolvi ficar um mês aqui, justamente porque eu tinha interesse de conhecer outras cidades aqui na Ucrânia, além de Kiev, né? Eu já tinha ido em Kiev, já tinha ido em Lviv, mas são cidades que estão mais ou menos longe aqui da confusão, longe da linha de frente, né? Então dessa vez eu cumpri o meu objetivo. Eu vim até Odessa, que embora esteja longe da linha de frente, é uma cidade muito visada pelos russos aqui. De Odessa fui até Kherson, para conhecer Kherson, também Mykolaiv, que são outras cidades muito próximas aqui, e estava faltando para mim vir a Kharkiv. Eu também tinha interesse de ir em Zaporizhia e Dnipro, mas acabou que com o tempo ficou curto. De qualquer forma, pelo menos essas 3 cidades, ou 4 cidades, né, Odessa, Mykolaiv, Kherson e Kharkiv,
eu vou conhecer dessa vez, né? Da próxima vez que eu voltar aqui, vou voltar mais uma vez por um período grande, justamente para conhecer outras cidades aqui. O meu objetivo é esse. Eu falo sobre essas cidades todos os dias aqui no canal, né? Já falo desde 2022. Gera a curiosidade de conhecer realmente os lugares. É uma experiência diferente você ver, você estar na cidade de Kharkiv. Eu não imaginava que Kharkiv é uma cidade tão bonita, né? Tão cheia de verde, tão cheia de... o metrô aqui, belíssimo, o metrô. É estilo soviético, né? Os metrôs soviéticos tipicamente eram muito bonitos, né? Mas, enfim, de qualquer forma, é toda uma experiência diferente você vê a coisa pessoalmente. Odessa também... Kherson, como eu falei para vocês, infelizmente está meio abandonada a cidade, né? Fiz até um vídeo sobre isso lá no Diário da Quarentena. Hoje eu não vou poder fazer passeio aqui em Kharkiv, porque está chovendo pra caramba aqui hoje. Eu vou ficar mais no hotel, recuperando aí, dormindo para descansar um pouco da viagem. Mas amanhã a previsão é tempo bom, então amanhã vai ter vídeo aqui da cidade, com certeza, né? Bom, falando sobre a Ucrânia, teve alguns drones Shahid, de ontem para hoje, mas a Força Aérea Ucraniana não liberou aquele resumo que eles fazem de quantos foram abatidos, quantos não foram. Curiosamente, a gente sabe que 14 drones Shahid entraram em Belarus e alguns desapareceram por lá, ou seja, aparentemente... alguma coisa estranha aqui, né? Será que a Rússia está tentando atingir Belarus ou está fazendo alguma provocação com Lukashenko? Não é estranho isso, esses drones entrarem em Belarus e serem eliminados pelas forças de Belarus, tá? E é curioso isso, porque a Romênia não derruba esses drones Shahid, a Polônia não derruba esses drones Shahid, mas Belarus derruba, né? O que é bom para a Ucrânia. Eles acabam não atingindo aqui a Ucrânia, né? Enfim, mais uma curiosidade, 14 drones Shahid visitaram Belarus de ontem para hoje, né? Bom, agora, se não teve ataque russo na Ucrânia, teve ataque ucraniano lá na Rússia, né? À noite, houve grandes explosões na planta de termoelétrica de Novocherkassk, lá na região de Rostov, né? Inicialmente, a imprensa russa reportou que havia incêndio e explosão, mas depois apagou tudo. Apagou tudo porque ficou claro que eram drones ucranianos que causaram isso, né? Então, de novo, aqui na região de Rostov-on-Don, aqui, essa região tem sido bastante visada pelos ucranianos, né? Aqui em Novocherkassk, uma termoelétrica aqui que foi atingida, né? Então tem aqui o vídeo dela, dá para ver ali o incêndio, não dá para ouvir as explosões, provavelmente as explosões aconteceram antes, mas o incêndio dá para ver, né? Aqui também uma outra visão do incêndio. Segundo testemunhas, houve 2 explosões e daí começou o incêndio e os russos não sabiam o que eram, mas aparentemente foi um drone ucraniano, por isso que apagaram tudo depois, né? Então, a situação crítica ali, tomara que seja pior do que eles estão imaginando. Além disso, à noite foram reportadas explosões em Berdiansk. Berdiansk é essa cidade ucraniana aqui, ela está temporariamente ocupada pelos russos, e é usada como uma base logística pelos russos, porque é um porto, tá? Uma região portuária muito importante aqui na Ucrânia, né? A gente não tem imagens dessa explosão. Agora, a gente tem imagens disso daqui, ó. Isso daqui é uma daquelas pontes do rio Sen que os ucranianos tinham destruído ali na região de Kursk, né, para atrapalhar a logística russa. Os russos colocaram esse tipo de remendo aqui em cima da ponte, e dá para ver aqui que é uma ponte temporária, né, colocada aqui, para remendar, para poder voltar a usar a ponte aqui. Só que parece que, lógico, o problema de fazer esse tipo de coisa, lógico que pode-se usar pontes temporárias, pode-se usar pontões e coisa e tal, só que é muito mais fácil derrubar isso do que derrubar a ponte propriamente dita, né? Qualquer carguinha explosiva pequena destrói completamente esse tipo de ponte, então os ucranianos já limparam de novo a ponte ali no rio Sen, já não resolveu nada, né? E outra coisa que o pessoal está comentando aqui também é que esse tipo de ponte aqui, né, os russos estão usando a TMM-6, que são pontes tesoura, né? Tesoura porque ela faz esse movimento de abrir as pernas assim, né? Para fechar pontes parcialmente destruídas, né? Não tem nada como uma ponte de médio tamanho, né? Porque existem pontões muito mais resistentes. Esse tipo de coisa, justamente por você ter a articulação, torna a coisa mais fraca, né? Ele tem uma capacidade de carga menor. Existem pontes para fazer esse tipo de coisa muito mais potentes, vamos dizer assim, com muito mais capacidade de carga. Se os russos estão usando isso daqui, é porque está faltando coisa, né? E o Trecht Telenko aqui fala sobre
sobre uma série de pontes, aqui ele mostra aqui algumas pontes que são fabricadas desse tipo aqui, que são muito mais resistentes. Não é que não possam ser destruídas também, tá? Mas a carga que você precisa para destruir essas pontes é muito mais complicada. Usar esse tipo de ponte aqui, isso aqui é uma coisa temporária, uma coisa para você usar rapidinho e acabou. E se eles estão usando isso definitivamente, é sinal de falta de material dos russos, né? Bom, uma outra informação que chegou, isso aqui tudo é em Kursk, né? Aqui em Kharkiv, pertinho de onde eu estou agora, né? Eu estou aqui na cidade de Kharkiv, a cidade está aqui, e os russos, eles estão nessa pequena invasão aqui, chegaram aqui a Glibok, não conseguiram tomar Liptsi, era o objetivo deles chegar até aqui, ó, até essa cidade aqui, para poder bombardear Kharkiv e tornar Kharkiv inabitável, tal como eles fizeram com Kherson. Mas não conseguiram fazer isso, ficaram aqui em Glibok. De qualquer forma, nessa região aqui, houve informação em algumas mídias de que haviam soldados norte-coreanos. Isso seria uma coisa grave, porque indicaria que a Coreia do Norte invadiu a Ucrânia. Só que isso foi desmentido pelo exército ucraniano. O exército ucraniano fez uma declaração aqui dizendo que, olha só, militares norte-coreanos são reportados em Mariupol e Kharkiv, né? E os militares ucranianos negam relatórios de norte-coreanos na região de Kharkiv, dizendo que isso é falso. O grupo tático e operacional de Kharkiv avisa que não tem isso, não estão ali. Em Kharkiv não estão, né? Pode ser que estejam em Mariupol, pode ser, mas Mariupol não é a linha de frente, né? Mariupol é uma cidade ucraniana, temporariamente tomada pelos russos, mas está na retaguarda aqui russa, né? Não acredito que estejam aqui também, não. Eu acho que o Kim Jong-un, ele é maluco, mas não é tão maluco assim, né? Então ele botou os soldados dele aqui na região da Rússia para ajudar a tentar reconquistar Kursk, ou então, como a gente já falou numa outra hipótese que algumas pessoas falam, né? Na verdade, para fazer a vigilância chinesa sobre as tropas russas. O Xi Jinping quer ter uma visão melhor do que está acontecendo nessa guerra mesmo, porque o Putin falou com ele que ia ganhar fácil, que ia invadir a Ucrânia, que ia prender e arrebentar, que ia fazer tudo e não sei o que lá, e está nesse negócio que não consegue andar aqui na Ucrânia. Então, pode ser que o Xi Jinping tenha mandado essas tropas da Coreia do Norte, alguns dizem até que são tropas chinesas, justamente para fazer essa vigilância, para entender o que está acontecendo nessa história, né? Até porque é estranho, os russos não têm falta de tropa, eles podem mobilizar mais gente, né? Enfim, um alerta está sendo feito aqui pelo Andreu Perpetua sobre a cidade de Velika Novossilka. Ele diz aqui que a situação na área é muito ruim, não tem como adocicar a coisa, como tentar apresentar de forma mais positiva. É muito ruim, a situação chegou a um nível de crise e precisa de intervenção imediata. E o que ele está dizendo aqui? Que Velika Novossilka, essa cidade aqui, que é uma cidade estratégica para os ucranianos nessa região aqui, nesse fronte, ela tem defesas muito boas aqui no sul, então os russos não conseguem avançar aqui a partir do sul em direção a Velika Novossilka, mas a defesa dela nunca foi projetada por ataques de leste, né? A partir daqui. E a verdade é que a Rússia avançou por aqui, tomou, né, Shakhtarsk, Novokranka, essas cidadezinhas aqui, a gente falou sobre isso já, e daí agora está ameaçando Velika Novossilka a partir do leste. Isso pode ser problemático, isso pode gerar problemas aqui para os ucranianos nessa região, né? Da mesma forma, aqui em Kurakhove também, Kurakhove é uma cidade estratégica também, mas você pode reparar que os russos estão tendo muita dificuldade de avançar aqui, né? É possível que vão tomar Kurakhove, é possível que vão tomar essas cidades todas aqui, é possível que tomem Velika Novossilka também, mas é uma situação crítica, é uma situação que requer alguma atenção por ali, né? Como eu falei para vocês, não é algo crítico, propriamente dito, em termos estratégicos, é crítico apenas de forma tática, no máximo operacional, porque, olha só, isso daqui é a visão de tudo que os russos conquistaram em 2024 aqui, ó. E você vê que, não, eles avançaram, é verdade, mas, assim, em termos de mudança na linha de frente mesmo, não é praticamente nada. Aqui, ó, o Oblast de Donetsk, que eles prometeram tomar novamente, praticamente não avançaram nada. O grosso do Oblast ainda está com os ucranianos e várias das grandes cidades ainda estão com os ucranianos. Sloviansk, Kramatorsk, enfim, Chassiv Yar, Pokrovsk. Ou seja, reparem, esses amarelinhos aqui foram o que os ucranianos avançaram na ofensiva deles do ano passado. De fato, os russos retomaram os amarelinhos aqui,
não totalmente na área de Velika Novossilka, não tomaram ainda, mas é possível que retomem aqui. De qualquer forma, zero diferença de toda forma e grande número de mortes, né? O Chris Owick está falando aqui sobre a falta de veículos blindados. Esses últimos ataques russos têm sido feitos com o pessoal, às vezes usando carros, às vezes usando aqueles carrinhos de golfe, às vezes usando motos, gente mesmo, só soldados, só infantaria, sem blindados, né? Isso pode ser decorrente de duas coisas. Primeira coisa, falta de blindados, é uma possibilidade. A Rússia ainda tem muitos blindados, mas sabe como é que é, né? A logística para levar isso para a linha de frente pode ser que esteja faltando nessa ofensiva ali. Por outro lado, pode ser também uma decisão estratégica com base no fato de que com os drones, meio que blindado não está fazendo muita diferença, né? Então, se não vai adiantar para nada mesmo o blindado, por que não ir de cara, né? Botar a cara lá? Porque pelo menos você fica mais rápido, né? Você bota uma motocicleta, você vai rapidinho, se te atingirem você morre, não tem proteção nenhuma, mas pelo menos você é rápido. Essa parece ter sido a lógica dos russos aqui, né? Ou tá faltando blindado mesmo, é possível que esteja faltando blindado. Tem gente reclamando de falta de blindados. Os russos tiveram um dia muito ruim ontem, tá? Eu não posso mostrar esse vídeo aqui porque tem dezenas de corpos aqui de russos aparecendo no vídeo. É ali na região de Pokrovsk, ali de Kurahove, Velika Novossilka. E também a gente tem um vídeo que foi liberado do hospital lá em Rostov-on-Don, que é um hospital para onde vão muitos desses feridos nessa linha de frente aqui. Os hospitais aqui em Donetsk e Luhansk já estão totalmente lotados, então muitos têm sido trazidos aqui para Rostov-on-Don. E aparentemente a situação é completamente caótica por ali, de feridos e mortos militares ali, né? Feridos no caso, né? Em hospital estão só os feridos, né? Mas de qualquer forma, uma situação muito, muito ruim para os russos, ou seja, é aquilo que eu falo para vocês, a estratégia ucraniana está funcionando. A Ucrânia está cedendo algumas poucas cidades na linha de frente em troca de destruir uma grande parte da força russa sem desgastar a sua própria tropa, sem desgastar seus próprios recursos, né? Lembra que em qualquer situação militar, a defesa requer muito menos esforço que o ataque. Então a Ucrânia consegue poupar muita coisa e atritando as tropas russas, né? Fazendo essa defesa em profundidade, aí, matando muitos russos, né? Uma outra coisa que aconteceu foi isso daqui, ó, vazou um grupo dos bastardos inglórios da Rússia, um grupo da 810ª Brigada Marine Russa, das quais só sobraram dois. Sobrou o Robot e o Islam. Os dois sobreviveram. O resto todo foi 200, né? 200 quer dizer morto, né? Eternal Fertilizer, fertilizante para sempre agora, né? Aí tá o pessoal aqui falando das mortes e coisa e tal, né? Prestando respeito e coisa e tal, mas no final das contas mostra exatamente o problema dos russos, perdendo muita gente, perdendo muito equipamento também. Segundo um blogger militar, o Romanov, que é um blogger militar, um dos maiores lá da Rússia, o general Anashkin, que é o comandante do Grupo Sul, que, portanto, cuida dessa área de Pokrovsk, de Kurahove, de Velika Novossilka e coisa e tal, ele foi demitido por sistematicamente mandar relatórios que não representam as condições da linha de frente, né? É curioso isso, porque isso é uma prática muito comum no exército russo, né? Os russos têm esse costume mesmo de sempre botar relatórios cor-de-rosa para cima, né? Isso é um problema para eles, é lógico. Não é uma coisa boa, porque se você toma decisão com base em um relatório que está errado, a sua decisão fatalmente vai ser errada. Mesmo que o relatório seja positivo, seja uma coisa boa, né? A decisão vai ser errada ali. E aparentemente deve ser isso que eles estão falando, porque o que está acontecendo é isso, né? Está morrendo muito russo. A estratégia da Ucrânia é que está dando certo ali. Ah, mas a Rússia está caminhando, está tomando uma cidadezinha, está tomando outra cidadezinha. Tá, mas no final das contas, meu amigo, vai acabar perdendo tudo na próxima ofensiva ucraniana. Rumores também sugerem que o Teplinsky, que é o comandante do grupo Dnipro, que é o grupo que pega ali a área de Kherson e Zaporizhia. Então, o grupo Sul é justamente o grupo que está lutando aqui. O general deles foi vazado, né? O grupo do Dnipro é justamente o grupo que pega aqui de Kherson até Zaporizhia, que é essa região do rio Dnipro. É uma área maior, mas justamente porque como tem o rio, né, acaba exigindo menos coisa. E é o Teplinsky que cuida disso daqui. Segundo estão dizendo, ele também estaria aí sendo dispensado por ter feito coisas ruins, né?
ele pode ser dispensado também ou pode ser recolocado no setor de Kursk. Como está todo mundo morrendo lá em Kursk também, é a pena para o cara, né? Bom, aqui os mapas do Poulet-Volant, vocês podem ver nenhuma mudança aqui na região de Toretsk, né, New York. Aqui na região de Selidov, pequenas alterações aqui, mas nada significativo. Aqui em Kurakhove é mais sério, principalmente aqui na região de Velika Novosilka, como a gente falou. Minha cabeça está bem na frente aqui, deixa eu tirar daqui. Vocês podem ver, tem aqui alguns avanços russos aqui para a oeste de Shakhtarsk, em direção a Velika Novosilka, que está logo aqui depois desse mapa aqui. Então isso aqui é um pouquinho preocupante, mas de novo, como eu falo para você, é preocupante? É preocupante, é ruim? É ruim. Mas a estratégia ucraniana está dando certo, não é a Rússia que está dando certo, não. Aqui está falando mais próximo de Velika Novosilka, está aqui os avanços russos aqui para você ver como é que realmente é problemático, né? Aqui em Kursk parece que os ucranianos avançaram bastante aqui, conseguiram avançar bem nessa região aqui. Em Martinivka, aqui eles conseguiram um grande avanço aqui. Os russos continuam tentando avançar e perdendo muita quantidade de gente, pessoal, aqui em Kursk também, né? E, finalmente, aqui em Chasiv Yar, mais uma vez, nenhuma mudança nessa direção, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade significativa, ele fala mais um pouco sobre o míssil balístico que o Putin falando, não porque foi um recado importante que agora o Ocidente tem que ficar com medo dos mísseis balísticos russos. Amigo, todo mundo sabia que os russos têm míssil balístico, essa lorota, isso não mudou nada esse negócio. Papagaiado do Putin, só desperdiçou dinheiro e entregou uma informação muito valiosa, né, que é o próprio míssil lá que foi seguido pelos radares ucranianos, pelos radares ocidentais, e vai ter pedaços dele também que eles vão conseguir investigar, ou seja, não conseguiu nada de vantagem nisso daí. Bom, aqui tem um grupo de concubinas dos Kadirovitas, aqui o cara tá botando aqui, ó. São as namoradas dos Kadirovitas, né? Bom, reza a lenda que o pessoal gosta de fazer sexo com cabras, né? Eu não sei disso, mas o pessoal diz que gosta. E os Kadirovitas lá dos chechenos do Kadyrov, e aqui passando os Storm Shadow ali que atingiram aquela base alguns dias atrás, né? Então é um vídeo aí mostrando os Storm Shadow passando ali na Rússia, né? Bom, falando também sobre essa região de Kursk, 46 residentes de Kursk foram retornados da Ucrânia, né? Então eram pessoas que estavam em Kursk, foram trazidas para a Ucrânia, né? Porque Kursk é muito arriscado, é uma linha de frente agora, né? Aliás, eu tinha vontade também de ir em Súdia nessa minha viagem, mas é realmente complicado ir para Súdia, né? Eu cheguei a conversar com o pessoal aqui, mas é muito complicado ir para Súdia, tá? É linha de frente aquilo ali, né? Então, no final das contas, esse pessoal saiu, veio para a Ucrânia e agora eles queriam voltar para a Rússia, foram devolvidos para a Rússia. Não são prisioneiros de guerra, tá? São civis que foram evacuados para a Ucrânia e depois levados para a Rússia aí, num acordo entre os dois, né? Bom, o Mark Rutte, que é o secretário-geral da OTAN, teve um encontro com o Trump. Olha só que bacana. Acho positivo, isso é o que eu falo para vocês. O pessoal, assim, vamos ver, né? É uma grande incógnita ainda o Trump. A gente só vai ter certeza de como é que vai ser a reação dele com relação à Ucrânia quando ele começar a governar de fato em janeiro. Mas eu suspeito que vai ser muito melhor do que o pessoal imagina. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, o pessoal falando aqui do desespero da mídia russa, né? Por quê? Porque lançaram esse CBM grandão lá e coisa e tal, e tirando os brasileiros, que fica um monte de brasileiro aí com medo, ai, o Putin lançou um dildo grandão, e não sei o que lá, foi um aviso, tem que ficar com medo, e não sei o que lá, agora o Ocidente cai, não sei o que lá. Mas na verdade é que ninguém levou a sério, né? Nem aqui na Ucrânia, nem na Europa, né? E nem nos Estados Unidos também. Tirando os brasileiros medrosos aí, os Russetti medrosos aí, né? Que ficam, ai meu Deus, o dildo do Putin, e se ele me pegar, vai me arregaçar todinho, e não sei o que lá. Tirando esse pessoal, ninguém está preocupado com isso, porque todo mundo sabe que o Putin é broxa, então não tem nada, não tem problema nenhum, né? Aí, olha só a notícia que saiu na RIA Novosti aqui, ó. Residentes de países ocidentais começam a pedir desculpas em massa para a Rússia pelas ações dos seus líderes, depois que a Rússia lançou o dildo Orshnik no Dnipro e não sei o que lá. Ou seja, um mané, deve ser uma Russetti, evidentemente, se não for um robô Russetti, uma Russetti, falando aqui, ó,
em nome do Reino Unido, nós não queremos guerra com você, pedimos desculpa em nome de nossos governantes, eles não nos representam, não representam a vasta maioria do povo britânico, disse um cara chamado Alex Barnicot, que ou é uma Roussetti ou é um robô Roussetti no final das contas. Olha, ele tiver que botar isso na imprensa oficial lá da Rússia, né, para fingir que teve algum efeito. Eles ficaram com medo, teve um cara que ficou com medo. Esse cara, a Roussetti ficou, né? A Roussetti entrou no jogo, temos que fingir medo. O dildo do Putin, como é grande, cheio de veias, assim, não sei o que lá, e coisa e tal. Porra nenhuma, besteira isso, ninguém está preocupado com isso. Bom, aqui, ó, e de acordo com o vazamento, o Putin apareceu no Kremlin hoje pela primeira vez em 2 semanas, ou seja, a gente já falou sobre isso, né? O Putin estava meio sumido, provavelmente com medo dos Storm Shadows, né? Com medo dos ataques, né? O cara é um covarde, então lógico que ele estava com medo, né? E ainda mais, pode ser que esteja também com uma síndrome de Parkinson, né? Deve ter piorado a síndrome de Parkinson dele, com nervosismo. Síndrome de Parkinson não afeta a parte neurológica, né? Não afeta a capacidade cognitiva. Mas fica feio. Se ele ficasse tremendo as mãos assim, pode dar imagem de fraqueza, né? Por isso que botaram lá a mão parada dele, lá, colaram a mão dele. Sei lá como é que fizeram aquilo para colar a mão dele lá, para ele não mexer durante 10 minutos, né? Bom, infelizmente, os caminhoneiros poloneses que são ligados à Rússia, todo mundo sabe disso, os líderes dele recebem dinheiro da Rússia e coisa e tal, estão fazendo mais um protesto na fronteira com a Ucrânia. Eu espero que isso não me atrapalhe, tá? Porque eu vou ter que passar lá, né? Eu vou ficar aqui até o final do mês e em algum momento aí eu vou ter que passar ali pela fronteira. Eu devo ir de trem. Trem não tem nenhum problema ainda, mas da outra vez que teve coisa de caminhão, acabou tendo coisa de trem também, parando o trem também. Vamos torcer para não ter problema nenhum aqui, né? Os deputados ucranianos estavam falando que a Verovna Rada, que é o congresso lá em Kiev, né? Ele foi fechado, chegou a ser fechado naquele dia. Da mesma forma que fecharam as embaixadas dos Estados Unidos, de não sei o que lá, um monte de embaixada lá foi fechada, também a Verovna Rada foi fechada naquele dia, porque possivelmente o Putin faria um alvo ali em Kiev, na Verovna Rada, né? Só que o pessoal está lembrando aqui que o Putin não faria isso porque é muito perto da embaixada chinesa. A embaixada chinesa fica ali do lado da Verovna Rada. O Putin, meu amigo, virou totalmente submisso do Xi Jinping, não pode se dar o luxo disso, né? Além disso, no final das contas, é aquilo que eu falo para vocês, o Putin tinha medo de usar lá em Kiev e o Patriot abater o míssil dele e aí ele ia ficar com mais vergonha ainda no final das contas, né? Eu sei que o ideal seria um THAAD para derrubar míssil balístico, mas o Patriot, o PAC-3 do Patriot pode derrubar também esse míssil. Aí o Putin ficou naquela, vai que derrubam, né? Vai que conseguem derrubar esse míssil, ia ficar mais feio ainda para ele o tal do recado dele, né? Aliás, esse misterioso míssil balístico que a Rússia disparou foi criado burlando um acordo assinado pela União Soviética, né? Ele é baseado no RS-26, que na verdade, um acordo assinado pela Rússia. A Rússia assinou um acordo em 1997 proibindo mísseis de médio alcance, né? Que é justamente o IRBM, né? Por que isso? Porque esses mísseis de médio alcance são mais difíceis de você detectar, né? O míssil balístico intercontinental, como ele faz uma trajetória muito grande, você detecta ele relativamente rápido. Esses aqui não. É muito pertinho, então eles acabam chegando muito rápido, é difícil de detectar. Não é que seja impossível, é difícil de detectar. E havia, então, em 97, um acordo proibindo esse tipo de míssil, e a Rússia foi lá e desenvolveu mesmo assim. Isso daqui acaba provando que não adianta fazer acordo com a Rússia, né? O memorando de Budapeste foi isso, a Ucrânia abriu mão de suas armas nucleares, a Rússia prometeu ajuda para manter a fronteira ucraniana de 91 e está a Rússia invadindo a Ucrânia agora. Ou seja, é o que eu falo, esse negócio de vamos fazer uma negociação de paz com a Rússia. Só dá para fazer negociação de paz com a Rússia depois que ela estiver militarmente derrotada. Ela vai ter que ser derrotada, porque não adianta assinar nada com a Rússia que ela não cumpre, né? Bom, outra coisa positiva dessa história é que já começou a campanha do THAAD para a Ucrânia, né? E vai ser aquele negócio que a gente já viu acontecer com o Javelin, com o HIMARS, com o Patriot, com o F-16, com um monte de coisa, né? Agora os Estados Unidos vão falar, não podemos mandar THAAD, não pode, não dá, e não sei o que lá, não sei o que lá. Dá uns 3 meses aí, ou de repente, se for o Trump, capaz de ser até antes disso, já vai estar com THAAD aqui na Ucrânia, né? Esse sistema é mais focado em derrubar mísseis intercontinentais, mísseis balísticos intercontinentais, né? De novo, o Patriot derruba? Derruba sim.
esse daqui derruba com mais facilidade, tem maior chance de derrubar, né? Toda defesa antiaérea é chance, tá? Não tem nenhuma que seja perfeita em lugar nenhum. Mas então, uma boa que esse míssil deu essa oportunidade para a Ucrânia, né? E sem contar que a Rússia gastou 40 milhões de dólares para lançar uma arma que poderia lançar bombas nucleares e coisa e tal, e no final das contas desperdiçou essa arma. Esse míssil não é barato, né? Não só desperdiçou essa arma, como deu um monte de oportunidade para o Ocidente estudar essa arma, né? Porque agora certamente ficou registrado nos radares da Ucrânia, nos radares do Ocidente, tem pedaços do míssil lá em Dnipro, ou seja, essa arma vai ser estudada pelo Ocidente agora, ou seja, ele desperdiçou dinheiro, entregou informações para o inimigo e, no final das contas, para quê? Para dar um recado. Que recado, cara? Recado que você está desesperado, Putin? Só se foi isso, porque... que ele podia lançar uma bomba atômica contra a Ucrânia. Pô, ele já lançou Kinjal, que também carrega bomba atômica, já lançou Ra-101, que também carrega bomba atômica, ou seja, não mudou nada em termos de ameaça do Putin, né? Ele poderia atingir qualquer país da Europa. A gente sabe desde o início, não vai nunca que ele vai atingir. Eu torço para ele tentar atingir a Polônia, sei lá, os países bálticos, qualquer coisa que ele tentar nisso daí, aí a OTAN entra nessa guerra, semana seguinte está o pessoal tomando um cafezinho lá na Praça Vermelha. Enfim, o governador russo Gladkov falou para 1 milhão de residentes em Belgorod. Belgorod é aqui do lado de Kharkiv, tá? Kharkiv fica essa cidade que eu estou aqui, Belgorod é logo aqui, do lado da Rússia aqui, né? E Belgorod também tem o mesmo tamanho de Kharkiv, em torno de 1,5 milhão de habitantes. E parece que não vai ter aquecimento nem eletricidade durante o inverno lá em Belgorod. Situação complicada. Aqui em Kharkiv está funcionando tudo, pelo menos até agora não teve nenhuma falha de nada. Bom, e é lógico, com a sanção ao Gazprombank, que era um grande banco russo, a situação econômica russa piorou mais um pouquinho. A paridade aí do dólar para o rublo já é a menos de 1 centavo. Um rublo já vale menos de 1 centavo de dólar, 104 rublos para 1 dólar, né? E tá piorando. E a tendência é piorar cada vez mais. Bom, o memorando de Budapeste foi claramente um erro, né? A Ucrânia já percebeu isso, todo mundo aqui na Ucrânia fala abertamente, foi um erro. Não deveríamos ter assinado o memorando de Budapeste, porque a Ucrânia ela fez o que foi prometido, ela se livrou das armas atômicas e o resto que assinou o tratado não fez o que foi prometido. Nem a Rússia, nem a Inglaterra e nem os Estados Unidos vieram defender a integridade territorial da Ucrânia, né? E já tem gente falando agora, já tem gente falando lá nos Estados Unidos e na Europa como uma solução final para essa guerra. Se a entrada da Ucrânia na OTAN for um problema, a outra solução é dotar novamente a Ucrânia de armas nucleares, de haver uma alteração para anular o memorando de Budapeste e doar algumas armas nucleares para a Ucrânia, que aí pronto, aí a Ucrânia aí tem como se defender da Rússia, né? Ou seja, mas isso aí é um papo para depois da guerra, depois que a Rússia for totalmente expulsa do território ucraniano, né? Bom, e finalmente uma boa notícia, 1 milhão de cópias vendidas do Stalker, que é aquele videogame fabricado aqui na Ucrânia. Os desenvolvedores estão comemorando, 1 milhão de pessoas, chega a estar lotada a região de Chernobyl ali no jogo, então muito bacana isso daqui, parabéns aí aos ucranianos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.